Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte aqui para vocês da repercussão pós-jogo aí da grande goleada do Flamengo, chocolate no Maracanã. Já vai deixando aquele like, se inscreva e ativa o sino, galera. Flamengo, parabéns ao Felipe Luiz, parabéns ao Pedro, parabéns ao Dela Cruz, parabéns ao De Arrascaeta, senta aí, GG, parabéns à torcida do Flamengo, parabéns ao chocolate que deu. O Flamengo vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão da Libertadores, vai ser campeão da Copa do Brasil, porque é impressionante o time do Flamengo. Olá, fãs de esportes, muito boa noite, 18h03, está começando mais uma edição do Sport Center e claro, vamos fazer o pós-jogo da partida do Flamengo contra o Corinthians no Maracanã. E que partida do Corinthians e que partida do Flamengo. A gente pode colocar um wiki e aí vocês vão tirar as suas conclusões daqui a pouquinho. Estou ao lado do Fábio Luciano, do Pascoal, o Zinho também está conosco e tem coisa para a gente comentar aqui. Parte positiva para o Flamengo e muito trabalho que o Dorival vai ter com esse time do Corinthians. O Dorival que ainda não assinou, tá? Assina amanhã e será o novo treinador do Corinthians, mas estava no Maracanã e viu o que viu, uma sapecada 4-0 do Flamengo em cima do Corinthians. Vamos para os gols e aí eu já vou dando boa noite aqui para os nossos companheiros dessa tarde, meus e de vocês, fãs de esportes. Fala, Fábio, tudo bem? Oi, Marcela, boa noite a você, Pascoalzinho, boa noitezinho, a todos que nos assistem. É isso, Marcela, é o jogo de um time só, né? Um jogo gigantesco, né? Que mobiliza nações, como a gente fala, dois times de camisas poderosas, mas que só um, enfim... o Flamengo acabou fazendo um jogo quase que perfeito, né? Se não perfeito, um time com muita intensidade, um time com muita genialidade, né? Principalmente nos pés do Arrascaeta, um time que marcou o Corinthians sob pressão, principalmente no início do jogo. E, enfim, o torcedor do Flamengo sai bem feliz do Maracanã cheio, e o Corinthians uma atuação muito abaixo do que se era esperada, para um tamanho, né, de partida como esse. Um time que não soube marcar o Flamengo, que não soube ter a intensidade que o jogo pedia. E o placar, assim, é um placar elástico, um placar poderoso, mas que fez jus aí ao que foi apresentado dentro dos 90 minutos. É isso que eu ia falar. É um placar elástico, mas realmente o placar que o Flamengo mereceu. E olha que o Hugo ainda fez boas defesas nessa partida. Bola na trave. E a boa notícia também, mais uma boa notícia para o Flamengo, Pedro titular, de volta à titularidade do Flamengo hoje. Zinho, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, para o Fábio, Pascoal, fã de esporte. É um prazer estar com vocês, é claro, Sport Center. E colaborando, né, com aquilo que o Fábio falou aí, de um jogo de um time só, eu diria que, assim, do que eu vi no ano das exibições dos times brasileiros, essa foi a melhor partida de um time brasileiro no ano. De jogo, né? De qualidade, de postura, de equilíbrio, de domínio, de se impor, né, de usar o fator campo, sua torcida, ir para cima. Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4 e, poderia ter sido 6. Se o Flamengo, né, as chances que foram criadas, ver que Pedro saiu na cara do gol, Pedro ia fazer um gol, ele podia até ter rolado pro Gerson, né? Mas aí o cara dá uma caneta, dá um drible, é centroavante, está voltando depois de 7 meses. Ia fazer um gol para ter placa para ele, né? Então, assim, foi uma exibição do Flamengo, para mim, a melhor do ano. Volto a repetir isso. Merecidamente vence, assume a liderança momentaneamente do Campeonato Brasileiro. E um Flamengo que vinha aí de alguns resultados de empate, né? Mesmo criando mais chances, mas tinha algum já tipo de cobrança, oscilação da equipe, jogou na altitude, não rendeu o que podia render, tá com... Não é que corre risco sim na fase de Libertadores, fase de grupos, né? Para mim vai classificar, mas tem que jogar, e se jogar esse futebol que jogou hoje, Marcela, tem futebol para classificar e para brigar pelo título da Libertadores. Pois é, Zinho, na verdade, esse Flamengo, desde o começo da temporada, já falávamos, é um time que vai lutar por todos os títulos. É um super Flamengo, mas ele vem amadurecendo a cada partida, Pascoal. É impressionante como esse Flamengo consegue mostrar um melhor futebol a cada jogo. E hoje concordo demais com o Zinho, melhor jogo do Flamengo no ano. Concordo também. É bom a gente já chegar concordando com o Zinho quando ele volta de férias. É verdade, tem isso também. Isso dá uma certa vantagem pra gente. Né? Isso dá uma certa vantagem pra gente.
Boa noite, Marcela. Boa noite, Zinho. Saudade do Zinho. Aí, capitão, boa noite. Você veja como é que são as coisas, né? O Flamengo deu um banho de bola no Corinthians. Não é que isso... É muito distante. Por isso que o time do Flamengo é incomparável. É incomparável. Muitos as. Porque não tem como competir com o Flamengo. O Flamengo jogando o que pode jogar, não tem competição. Não tem como. É um negócio absurdo. 4-0, como diria no interior, forante o baile. E ainda exagerando na categoria. Gente, o que o Arrascaeta jogou... Quando eu falo para vocês que o Pedro faz falta, não é que faz falta pro Flamengo, o Pedro faz falta para a seleção brasileira. O Pedro é diferente dos outros, ele tem o perfume que a bola gosta. Se ele não dá o passe pro gol, ele faz o gol. Ele ajeita a bola, é um baita jogador. Aquela de calcanhar que ele ajeitou no primeiro tempo, ele imaginou uma coisa e saiu outra completamente diferente. O treinador do Corinthians que está chegando, né, o Dorival Júnior, vai ter muita dificuldade para articular esse time. Hoje o Memphis se machucou, sem o Garro, que deve levar mais um bom tempo fora do time do Corinthians. Não sei qual é a gravidade da contusão do Memphis, mas pode ser uma pancada, pode ser uma contusão mais séria, a gente não sabe. O time do Corinthians hoje parecia o casado contra o solteiro, um catado de um lado e um time profissional do outro. Um time de profissionais jogando contra um time de meninos. Foi um banho de bola. A diferença entre o Corinthians e o Flamengo é alarmante. Eu sei que o torcedor do Corinthians pode ficar chateado e muitas vezes até pensativo. É bom que fique, porque o time do Corinthians é isso aí, gente. Mas é o campeão paulista. Mas essa é a diferença do Corinthians para o Flamengo, ou agora, nesse momento, líder do campeonato. O Pedro tá voltando agora, não tá? Tá voltando Quantos agora. Gols ele já fez? 3. É isso? Quantos gols ele já fez? São 4, né? Porque foram 2 hoje. 4 gols e uma assistência hoje. Tá ruim. O Pedro é demais, gente. O Pedro é Pedro, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz. O lateral direito arrebentou com o jogo. O lateral esquerdo foi inteligente. Gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e coisa boa no Flamengo. No Corinthians, eu estava procurando o Romero. Tentei ver o Romero. O Romero parecia assustado. E o Roberto? Quase nem não, o Roberto não pegou na bola. Você viu ele pegar na bola? Pegou uma no cantinho ali que ele tentou uma... Gente, é muito pouco. E vamos falar sobre isso também. Se erra o Orlando ao escalar esse time do Corinthians, né? Porque um 4-3-3 do jeito que estava no Maracanã, sem ter um meio-campo mais forte, aí coloca o Romero. Que coloca o Romero, pelo amor de Deus. Eu já comecei a minha cornetagem também em cima do Orlando, mas o Orlando não estará à frente desse time do Corinthians, tá? Eu tenho uma tela para mostrar para os fãs de esportes que são os números desse jogo, desse Flamengo e Corinthians. 4-0, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Posse de bola do Flamengo, no final das contas, 53,5% contra 46,5%. Finalizações, 17-8. Finalizações no alvo, 6-2. Ações na área rival, 33-12. Grandes chances, 5-0. E escanteios, 10-3. Fábio, a gente fala aqui que muitas vezes esses números, eles mentem. É a matemática do jogo, mas não foi isso que aconteceu. Hoje foi exatamente isso que aconteceu na partida. É que a posse de bola, Marcelo, quando a gente olha ali um pouco parecida, foram os momentos que o Flamengo deu a bola para o Corinthians, né? Que o Flamengo começa com uma intensidade muito alta, marcando sob pressão, tendo o controle do jogo. E aí, quando faz o gol, e o gol sai muito cedo, né? Antes dos 5 minutos, então o Flamengo abre o placar e em algum momento do primeiro tempo, ele abaixa um pouquinho a linha, dá a bola para o Corinthians para jogar um pouco mais em contra-ataque, um pouco com as linhas mais próximas. Então foi isso que aconteceu. Quando o Flamengo sentia necessidade de pressionar o Corinthians e ter a bola, o Flamengo teve. Quando o Flamengo, dentro do jogo, criou uma situação para dar a bola para o Corinthians, para tentar abrir espaços também, isso foi utilizado. Então, é por isso que a gente vê o percentual de posse de bola um pouco mais parecido. Mas com relação a controle de jogo, situações criadas, intensidade, ficou muito clara a diferença no jogo de hoje. Eu acho que tem muita relação, Marcela, com o que você falou, com a escalação que o Corinthians entrou, né, no jogo de hoje. Assim, o Flamengo ele tem duas questões que são básicas para o adversário, que é controlar o ímpeto do Flamengo nos primeiros 15 minutos, onde o Flamengo coloca uma intensidade de jogo muito alta,
e você povoar o meio-campo a ponto de que o Flamengo não tenha esse controle. E nada disso aconteceu. O Flamengo conseguiu usar a intensidade durante os primeiros 15 minutos, por isso que faz o gol também logo no início, e o Corinthians não conseguiu povoar o meio-campo, não conseguiu criar dificuldades de marcação. Então, isso foram um dos fatores que acabaram propiciando aí ao Flamengo esse grande resultado. E fora isso, a intensidade de jogo, né? Para você enfrentar um Flamengo, né, nesse nível, e não colocar intensidade de marcação, enfim, correções de posicionamento. O Corinthians apresentou hoje muitas falhas defensivas, então é isso. São dois times, como eu falei, de camisas poderosas, mas que hoje ficou muito claro, assim, nem sei se essa diferença é tanta, né? Se o Corinthians é tão abaixo do que o Flamengo pode apresentar dentro do Campeonato Brasileiro, mas hoje, no jogo de hoje, isso ficou muito claro, assim, e a diferença foi muito grande. Eu fiquei até me questionando, será que a diferença do Flamengo para o Corinthians é isso tudo mesmo que a gente está vendo? Sabe o que me lembrou, Zinho? Me lembrou Argentina e Brasil. Aquela goleada da Argentina, o último encontro entre a Argentina e Brasil. Eu ficava, mas que coisa absurda, sendo o Corinthians do Brasil, logicamente. Zinho, e tem uma coisa também, muitos erros individuais e acertos individuais do Flamengo, né? Mas é claro que quando você começa errando na escalação, você facilita muito para os erros individuais e para os acertos também do adversário. A sua comparação foi muito boa, Marcela. Até eu não gosto muito dessa comparação, porque quando fala Brasil e Argentina, né, eu fico um pouquinho irritado, né, um pouquinho chateado. Mas eu tenho que concordar com você. Mas eu concordo, sabe o quê? Assim, o Brasil, fazendo um paralelo, a seleção brasileira tem jogadores de alto nível como a Argentina tem. Sim. Só que o Brasil não tem um time pronto, não tem um time organizado. Tanto é que está trocando, já trocou de treinador. Aí vem para o Flamengo e para o Corinthians. O Corinthians tem bons jogadores. Há pouco tempo foi campeão paulista, ganhando do Palmeiras, que está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Né? Ganhou com autoridade, ganhou no Allianz Parque o primeiro jogo, né? Já ganhou fora de casa. A gente aqui elogiava o Corinthians, que encontrou um modelo de jogo, uma estrutura de jogo. A gente elogiava o Yuri Alberto, artilheiro, Memphis Depay, um meia atacante. A gente estava aqui elogiando o Carrídio, que era um motorzinho do time, que vai e volta. Né? Aí tinha o Garro nesse time, o Romero não estava, o Coronado machucado. Mas eu, particularmente, olhava assim, um crescimento do Corinthians com bons jogadores e até montando uma estrutura de elenco para ter peças de substituições. Mas aí o paralelo é o seguinte... Hoje, o treinador que era da seleção caiu e muitas vezes ele estava no Maracanã assistindo esses jogos para convocar jogador para a seleção. Hoje ele estava olhando o time, o que ele vai ter que fazer para a apresentação dele segunda-feira em diante. Então já começa por aí, você não tem o treinador. O treinador que está interino, coitado do Orlando lá, está tentando montar alguma coisa. Eu até... vocês estão falando de escalação, mas o que ele poderia fazer tão diferente? Porque esse time que entrou em campo é o time que vem jogando também do Corinthians. Não tem muita coisa diferente, não. Vai botar mais um volante para fechar mais o meio-campo? De repente, pode ser. Mas o Carrídio, eu via sempre ele jogando mais como um terceiro homem de meio do que um meia pelo lado direito. Aí, o posicionamento dele eu não gostei hoje. E aí pega o Flamengo numa tarde inspiradíssima, porque o time do Flamengo que jogou hoje é o time titular do Flamengo. A gente tem a dúvida não, o Alexandre, quando melhorar, ele é o titular na lateral esquerda. Mas o restante, até o Bruno Henrique, eu não sei se é o titular nesse time, porque o Everton Cebolinha, antes da lesão, ele que estava sendo titular do time. Então tem essa disputa. Mas você pensar no meio-campo com Pulgar, com De La Cruz, com Arrascaeta, com Gerson, esse é o meio-campo titular. A zaga é a titular. O Danilo está buscando o espaço, pode virar um jogador titular, mas ele, Ortiz e o Léo Pereira. O Wesley na direita, o Rossi no gol. Inspiradíssimo esse time titular, e quando olha para o banco, aí o Pascoal dá aquele sorriso, né, Marcela? Quando olha para o banco, aí vai buscar Plata, vai buscar Luiz Araújo, tem Alan no banco, ainda tinha Michael, tem muita peça de reposição. Aí essa diferença para um time que perde essa organização, o Corinthians perdeu aquela inspiração, aquela alegria. Eu vi um Corinthians apático hoje, e o Flamengo atropelou.
Também quando você já tem um 3-0 no primeiro tempo, é difícil você... Um gol com 4 minutos de jogo, você vai perdendo ali o seu brilho e é difícil você reencontrar. E foi isso também que aconteceu com esse Corinthians. Mas eu quero falar do Pedro, porque escutávamos o Pascoal na redação falando maravilhas do Pedro. Hoje todo mundo só vai falar maravilhas do Pedro. Aliás, o Pedro merece muitos elogios há muitos anos. E eu quero colocar os números do Pedro para vocês, fãs de esportes, porque ele foi o primeiro do ranking do time em vários itens. Gols, 2, 1 assistência, 5 finalizações, 3 certas, chances criadas, 3 e 10 ações na área rival. O primeiro jogo dele como titular desde 1º de setembro do ano passado, quando ele se machucou, e o Pedro tem uma recuperação realmente incrível, até em tempo também. Ele se recupera muito rapidamente depois de romper ligamento. Pascoal, titular do Flamengo, titular da Seleção Brasileira também, já recuperou a titularidade? Eu até outro dia fiz um desafio, né? Falar rapidamente um centroavante que joga mais que o Pedro e pode jogar com a camisa da Seleção Brasileira. Olha o silêncio, ó. Dá pra escutar o pernilongo voando, ó. Dá pra escutar. Por quê? Porque ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Ele é o único que tem a característica de centroavante, né? Nós temos alguns bons jogadores que jogam como 8,5, não como 9. Né? 9 dentro da área, jogador de definição, jogador que o Zinho adorava lançar para ele fazer gol, jogador que o capitão detestava marcar porque ele está sempre presente na grande área e sempre é capaz de criar alguma coisa quando a bola chega. Nesse calcanhar aí, ele imaginava que o Arrascaeta vinha por trás, mas aí o Arrascaeta está um pouco distante. O Pedro é um jogador que faz muita diferença, inteligente demais, sabe jogar dentro da área, sabe jogar fora da área. O gol que ele faz, que a bola sobra para ele, que ele bate de primeira, na falha da saída do goleiro do Corinthians, é uma coisa impressionante. E faz um gol de pênalti. Depois a gente vai falar do pênalti. Eu achei que não foi nada, mas tudo bem, o árbitro deu pênalti. E ele foi lá e bateu o pênalti. Aliás, vou até falar para vocês, como hoje o pênalti deve ser batido. Porque os goleiros são muito grandes. Por exemplo, o goleiro do Corinthians tem 2 metros. Com a envergadura que ele tem, com o salto que ele dá, ele vai chegar na trave, onde o jogador vai bater a falta. Então, ele pode bater o pênalti, ele pode pegar. Então tem que bater forte no alto. Se conhecem também, né, Pascoal? Tem isso também, se conhecem os dois. Claro. E aí o Pedro bateu forte no alto para evitar que o goleiro fizesse a defesa. 1 assistência, 2 gols, 5 finalizações, 3 certas. São os números absurdamente positivos para o Pedro e a gente torce muito que ele consiga uma recuperação plena, porque, como disse o Zinho, depois que a vergonha que a gente passou contra a seleção da Argentina, o Pedro precisa voltar a vestir a camisa do Brasil. É isso que ele está demonstrando, né? Recuperação plena mesmo. E 3 jogos, 4 gols. Quem tem Pedro tem muito, Fábio. E a decisão do Felipe Luiz também, né? Até com relação à formação do ataque, né? Porque, enfim, a gente olhava para uma prévia ali que poderia ser o Bruno Henrique como 9, o Michael pela esquerda. E aí ele vem com essa formação do Pedro centralizado, né? O Cebolinha pelo lado esquerdo. E aí o Gerson fazendo essa função ali de meio campo, enfim, ocupando também aquele espaço pelo lado direito, abrindo em muitos momentos esse caminho para os avanços do Wesley. Então é isso, Marcelo. O Pedro ele é muito diferente, né? Ele é um jogador que, enfim, está voltando de lesão, né? Após 7 meses de parado, enfim, tem essa questão de ritmo de jogo também, de intensidade, mas ele faz muito bem as funções que se pede de um 9, né? Ele faz a parede na hora certa, ele incomoda o adversário, tem a técnica também para finalização, para o drible, enfim. E hoje fez uma partida muito interessante com relação aos gols e também a movimentação que ele consegue produzir, principalmente para os companheiros que vêm de trás, caso do Arrascaeta, do De La Cruz, enfim. Então é um jogador muito diferente que faz muito bem a esse esquema do Felipe Luiz no Flamengo. Ô Zinho, a pergunta é, já voltou ao nível pré-lesão? Se não voltou, tá bem perto, né? Ou então vai voltar melhor do que quando saiu. Não, o jogo de hoje voltou. Agora vamos ver se ele vai dar essa sequência. Espero que sim. Se analisar pelo que ele fez hoje em campo, nível Pedro de seleção brasileira, nível Pedro de artilheiro de Libertadores, de eleito melhor jogador de Libertadores, de campeão de Libertadores. É espetacular, né? Assim, um time que tem um centroavante que é homem de área, mas tem qualidade para sair da área, sim, é um privilégio. Por isso que ele é diferenciado. Porque o Pedro não é aquele cara pesadão, pivôzão, grandalhão, que fica só lá dentro da área, esperando o cruzamento. Pelo contrário, volto a citar o lance que
ele poderia até passar a bola para o Gerson cai ajoelhado, meio que reclamando assim, pô, toca em mim, que é gol na hora. Mas eu entendo, né, é o centroavante, a jogadaça que ele faz é uma jogada de um cara com uma técnica. Isso aí, nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React, trazendo aí a repercussão da grande vitória do Mengão, espetáculo do Flamengo aí no estádio do Maracanã, venceu e convenceu aí 4-0 o freguês aí, Corinthians, pela 6ª rodada aí, assumiu a liderança da competição.